Então, a igreja como instituição, ela é santa. Ela é vivificada pelo Espírito. Nós sabemos que estamos no tempo do Espírito, no tempo da igreja, ela é conduzida pelo Espírito. Cristo, que é a sua cabeça, derramou o seu sangue para lhe purificar. Então, a igreja como instituição, ela não pode ser objeto, agente de pecado. Agora, nós, os seus membros, ainda somos muito pecadores, estamos nesse processo, buscando a santidade. Buscando estar cada vez mais em comunhão. Pensa um pouco nessa palavra, comunhão, comum união. Às vezes a gente ouve falar assim, eu não posso receber a comunhão. Na igreja não permite que eu receba a comunhão. Mas a questão não é bem essa, é que eu, por um motivo ou outro, eu saí dessa comunhão. Eu perdi essa comunhão. Que a gente não vai falar sobre isso agora, no segundo semestre a gente vai falar mais. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos, a gente vai falar muito sobre essas coisas. Eu vou arrochar mais um pouquinho vocês no segundo semestre, né? Então, estar ou não em comunhão é uma decisão minha, eu que faço a escolha. Se eu não estou em comunhão, fui eu que escolhi. Eu mesmo que me desqualifiquei, digamos assim. Eu mesmo que optei, entende? Mas a nossa busca é estar em comunhão com aquilo que é a vontade de Deus. Então vamos para outra nota, que na verdade é um grande atributo, um atributo maravilhoso, católica. Una Santa Católica. Eu sou católica, você é católico? Você é católica? O que é católica? Você já parou para pensar o que é católica? Ele não é só um título da igreja. Na verdade, ele é um atributo maravilhoso. Católico quer dizer assim, geral, total, universal. Na verdade, a igreja universal é a igreja católica, viu? Aquela lá evangélica universal, eles foi esperto colocando esse nome, mas o sentido da igreja universal, ele está contido na igreja católica. Universal como, César? Universal na sua integralidade e na sua totalidade. Aí isso aqui são pontos muito importantes da nossa fé que a gente precisa compreender. Como na sua integralidade? Na nossa fé, na Igreja Católica, ela abrange na sua universalidade todas as pessoas. Em todos os tempos, em todos os lugares. Então, é essa abrangência universal para todas as pessoas, todos os tempos, todos os lugares. Por quê? Porque ela é a igreja fundada por Deus. E Deus, ele convoca a todos. Nem todos acolhem o seu chamado, mas todos são convocados. Porque, segundo a criação, todos são filhos de Deus. Então, a igreja, meus irmãos, seria o lugar, né, onde Deus gostaria que as pessoas se encontrassem para viver a unidade e para serem salvas. Sabe qual é esse lugar? É na Igreja Católica. Mas onde será que Deus gostaria que as pessoas... Não, é um lugar, o lugar é a sua igreja, é a igreja fundada pelo seu Filho, Jesus. Então é essa universalidade que abrange todas as pessoas, todos os tempos, passado, futuro, todos os lugares. E essa totalidade da fé. A igreja, ela possui, digamos assim, tudo que a pessoa precisa para ser salvo. Tudo que a pessoa necessita. O que você precisa para ser salvo? É da palavra de Deus? Você precisa do sacramento? Você precisa de uma reconciliação? E nós trazemos aqui aquela palavra de Mateus 16:16. Vocês lembram? O poder da chave dada a Pedro. Então, ali, aquela passagem, ela é assim essencial, ela é muito importante para a gente compreender assim, o papel da igreja. Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Não edificarei uma igreja, eu edificarei a minha igreja. A igreja do próprio Deus, né? Eu te darei a chave do céu. Olha só, tudo que ligares na terra será ligado no céu. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente viu da grande tribulação
que a igreja deve passar no final do tempo, mas não vai prevalecer. No final, ainda que com o rebanho, digamos assim, mais reduzido, mas a igreja, o Imaculado Coração de Maria triunfará, como ela diz, mas a igreja vai triunfar, vai ser glorificada. Então, as portas do inferno, não adianta ficar tentando destruir a igreja, né? Uma vez diz que perguntaram para o Papa se ele não tinha medo lá do comunismo, né, de destruir a igreja. Não foi, foi na época de Napoleão, que Napoleão ia destruir a igreja ou coisa assim. Eu sei que teve um bispo, foi um papa que falou assim, mas é porque eu me prendi na resposta, eu sou meio ruim de detalhes assim. Mas ele falou assim, se nós cristãos nunca conseguimos destruí-la, não seria Napoleão que iria destruí-la, né? Muito forte assim a resposta dele, porque a igreja somos nós. E as maiores heresias têm saído dentro da igreja. O próprio Lutero era um bispo da igreja. Para você ver, né? Os filhos da igreja, os filhos da igreja, às vezes prejudicam muito a igreja. Saem totalmente dessa comunhão, dessa unidade com a igreja. Então a igreja, ela não é assim, digamos, parcial para um determinado público. Não, ela é universal. E a igreja possui a totalidade da fé. No que diz respeito à doutrina, a doutrina da igreja, essa doutrina recebida dos apóstolos, recebida de Jesus. Então, meus irmãos, a doutrina da igreja, a igreja ela é fiel depositária dessa doutrina, dessa fé. Ao longo de 2000 anos, olha, muitos têm morrido por conta dessa doutrina, muitos têm matado. Então, ela é a fiel guardiã, depositária, a igreja tem zelado por essa doutrina. Por que nós recebemos hoje essa doutrina? Como diz São João Paulo II, que o povo de Deus tem direito a receber uma doutrina clara, consistente e íntegra, integral, sabe? Não uma coisa desfacelada. Então, essa doutrina a igreja tem. E a igreja nos apresenta. E a igreja nos apresenta aqui, ó, por meio do catecismo. Eu tô que mostra esse catecismo azul aqui, ele é bem grande. É o antigo que eu tinha, porque o meu ficou preso lá na catedral por conta da pandemia. Então, a igreja ela tem a totalidade da doutrina e do sacramento. Esses são dois pontos com relação à fé aqui, que vem dizer da universalidade e da totalidade da igreja. Os sacramentos. Só a Igreja Católica possui o sacramento, né? E a gente diz, ali Jesus está presente na igreja por meio da palavra e por meio dos sacramentos. Olha o que Jesus disse para Pedro. Tudo que ligarem no céu será ligado na terra. E a gente vai continuar vendo sobre isso aqui no próximo capítulo também, apostólica, né? Mas está claro isso para vocês? Ela é católica porque ela é universal, ela tem essa abrangência total. Não é porque ela está em todo lugar, né? Pode até ser que tenha algum lugar que não tem. É porque ela, desde que ela foi fundada, desde o derramamento do Espírito Santo, que ela é para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor. Ela se manifestou para toda a humanidade. Não é para um grupo seleto de pessoas, certo? Por isso ela é universal. É o lugar onde todos os filhos de Deus deveriam se reunir para serem salvos. Quem crê e for batizado, aqui estão novamente os dois pontos. É preciso batizar e crer. Quem crê e for batizado será salvo. Essa é a nossa igreja universal. E essa igreja ela tem dado assim, uma grande contribuição para o mundo todo. Eu não sei aí na história profana, onde você, nas faculdades da vida, o que você tem ouvido sobre a igreja. É muito importante você conhecer a história da igreja de um autor mais confiável, alguém católico. Eu tenho até sugestão de livro para você, se você quiser conhecer mais a história da igreja. Eu não tenho lido muito sobre isso, nem sou muito boa de história, com certeza vocês são muito melhores do que eu. Mas para dizer assim, que a igreja, ela, ao longo da história, ela teve uma grande importância na sociedade ocidental, por exemplo. A gente sabe assim que o Império Romano cresceu muito e seria assim
o objetivo dele, né, governar todo mundo, né? Ele chegou uma hora que ele não conseguiu, ele foi dividido. A gente viu que a Igreja Ortodoxa, por conta dessa divisão também, ela de repente ela deixou de seguir Roma, mas esse império foi dividido, foi enfraquecido e chegou uma hora que a Europa, naquela época o cristianismo já estava em alta, né? Era já há muito tempo a religião oficial, desde Constantino, no século IV, que se converteu e declarou o cristianismo como a religião oficial. Então, o cristianismo tinha crescido, e aí teve o lado positivo e o negativo, né? Porque com ele crescer, ele começou a assumir também o poder civil, e vieram muitos erros na igreja. Tem esse lado, a igreja nunca negou isso, mas para dizer que ela também deu uma grande contribuição. Eu não sei se é por aí você ouve falar sobre isso. Quando chegou uma certa época que a Europa começou a ser invadida pelos bárbaros. Acho que vocês já ouviram falar sobre isso, né? Tipo assim, os francos, que hoje são os franceses, e muitos outros. E naquela época, quem que segurou as pontas? A igreja. Quem que não fugiu? Quem que não deixou o povo na mão? Eu digo para vocês que foi a igreja. E aqueles bárbaros, eles eram muito violentos, mas eles não tinham inteligência, eles não tinham habilidade administrativa. Então, é tanto que muitas grandes cidades da Europa, elas foram formadas em volta dos mosteiros, porque já existiam muitas congregações, os monges, que eram grandes estudiosos, pensadores, e ali eles foram, a princípio eles mataram muitos cristãos, mas eles foram conhecendo e a igreja foi domando aquele povo, foi evangelizando aquele povo, e eles foram pedindo ajuda, né, nos mosteiros. E a gente vê muitas cidades que dizem que foram construídas em torno nas proximidades dos mosteiros. E a contribuição da igreja é em muito sentido, é na arte, é na ciência, na educação. Olha, na educação, a imensa contribuição que a igreja deu na educação. Por exemplo, esse sistema de universidade organizado como tem aí hoje, isso foi a igreja quem criou as universidades. Você sabia disso? É tanto que as becas lá da colação de grau, ela é inspirada nas vestes do sacerdote, certo? E assim, na música, na arte, tem muitos monges, muitos padres que fizeram muitas descobertas e que a gente não ouve muito falar, mas tem muitas descobertas muito interessantes no campo da ciência, da física, que foram padres que fizeram. Então a igreja deu sim essa grande... Eu ainda me lembro, eu morava ali no Maranhão, no interior do Maranhão, e lá eram os combonianos, padres italianos, combonianos, da congregação de Dona Aniel Comboni, e eles fundavam escolas, hospitais. Nossa, isso o quê? Há 30 anos atrás, escolas e hospitais lá ainda eram tudo a igreja que cuidava. E isso foi em muitas regiões. Depois, acho que ainda tem um hospital lá. Acho que ainda é da diocese. Mas, assim, aos poucos ela foi transferindo para o município, para o estado. Mas a igreja tem dado uma... E sem falar nos valores, né? Nos valores cristãos em si. Então, vamos para a nossa outra nota, última nota, que é apostólica. A igreja, ela é apostólica. Ela é fundada sobre os apóstolos. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa questão apostólica é importante a gente considerar sobre três aspectos, né? Ela foi fundada, foi construída sobre o fundamento dos apóstolos, que Jesus ele reuniu aqueles apóstolos, ele formou aqueles apóstolos, mas quando Jesus morreu, foi que a partir de Pentecostes foi que a igreja se manifestou. E quem que começou esse trabalho de evangelização, quem que saiu cumprindo a palavra do Senhor e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem que saiu pregando, anunciando, foram os apóstolos. Então, a igreja é fundada sobre os apóstolos. Ela foi fundada, ela foi construída sobre esses ensinamentos dos apóstolos.
E ela conserva esses fundamentos até hoje, é isso que a gente estava falando, a sã doutrina. Existe no Vaticano a Congregação para a Doutrina da Fé, você vê o zelo que a igreja tem por isso. É um grande patrimônio, foi colocado nas mãos da igreja e que ela guarda e preserva até hoje, e ela transmite esse patrimônio, essa fé. Então, ela foi construída sobre os apóstolos, ela transmite aquilo que ela recebeu da boca dos apóstolos e ela continua a ser ensinada. O outro aspecto é esse. Ela continua a ser ensinada pelos apóstolos. Ah, mas os apóstolos já morreram. Morreram, mas aqui existe a questão da sucessão apostólica, que eu acho até que já comentei com vocês. Morreu aqueles 12, mas a apostolicidade na igreja continua vivíssima. Por conta de quê? Por conta do envio, por conta da sucessão apostólica, assim como existe a partir do Papa. Nós sabemos que pela sucessão apostólica, o primeiro Papa foi Pedro, mas a igreja tem registrado todos os Papas. E hoje o Papa Francisco é o Papa de número 267, se não me engano. Acho que é 267 mesmo. Então, por conta da sucessão apostólica, hoje ele é o Pedro, né? Dom Pedro, aqui em Palmas, é um apóstolo. Ele recebeu isso pela imposição da mão do Papa. Então, meus irmãos, só na Igreja Católica tem a sucessão apostólica. Por isso que só na Igreja Católica tem a Eucaristia. Por isso que só na Igreja Católica tem os sacramentos, tem a confissão. Entende? Tanto que a Igreja possui essa totalidade da fé, tanto que isso é importante. Então, ela continua sendo ensinada pelos apóstolos e vai continuar até a volta de Cristo. A igreja ela é sucessora de Israel. Se você for ver em Apocalipse 21, vai falar das 12 tribos de Israel e a igreja sucede por meio dos 12 apóstolos. Essa passagem ela é muito interessante. Onde está a igreja, está Cristo. Onde está Cristo, está a igreja, dizem os santos padres. Essa história de cristão querer seguir a Cristo sem seguir a igreja, só na cabeça de muitos, né? O próprio Jesus disse, aquele que vos receber é a mim que recebe. E aquele a quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, quando eu recebo um sacerdote, um bispo na minha casa, um enviado de Deus, é o próprio Jesus que eu recebo. Jesus vai dizer, aquele que vos receber, eles disse para os apóstolos dele. Foi o próprio Jesus que disse, recebeu a voz, é a mim que está recebendo. Nem o copo de água que você der vai ficar sem retribuição. Amemos os nossos padres, eles são a pessoa de Cristo no meio de nós. Aqui a importância assim, da sucessão apostólica. Submissão e obediência ao Papa. Sem a sucessão apostólica, o cristianismo ficaria à mercê dos caprichos humanos. Pensando bem assim, com que autoridade uma pessoa se proclama bispo? Não existe essa autoridade de um homem mesmo se autoproclamar bispo. E o envio, meus irmãos, o envio dos padres, dos bispos, ele não é feito por um homem, ele é feito pelo próprio Cristo. Assim, eu vos envio. Então, é por meio da sucessão apostólica que é feito esse envio. Ninguém pode se dar ao direito de sair por aí pregando o evangelho por conta própria, em dissonância com aquilo que a igreja ensina. Certo? Ninguém pode fazer isso, ninguém pode enviar a si mesmo, ninguém pode se auto-intitular bispo. E a gente vê muito isso no meio protestante, como a gente já falou. O cara se desentende lá com o pastor, ele bota o terno, a gravata, um desodorante Rexona, aluga um quartinho lá na esquina e funda a igreja. E ali ele dá o nome, e ali ele começa a proclamar a doutrina do jeito que ele entende que deve ser proclamada. Isso foi a partir de Lutero. Eu até vi alguma coisa assim nas redes sociais dizendo que isso que Lutero fez de submeter a palavra aos homens, fazer com que a palavra seja submissa ao entendimento dos homens, de qualquer pessoa, a livre interpretação, causou um mal muito maior na igreja do que qualquer heresia que já existiu na igreja.
Porque a gente vê hoje como que estão por aí, o tanto de seita, tudo se proclamando cristão, anunciando o evangelho conforme o seu entendimento, e falando mal da Igreja Católica, o que é pior, e falando mal da própria Eucaristia, e falando mal de Nossa Senhora, o que é pior, contribuindo grandemente assim para uma divisão desse corpo de Cristo. Isso não é a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus, de jeito nenhum. E aqui para fechar, vamos pegar no Catecismo 875, sobre a importância da sucessão apostólica. Leia mesmo esse artigo aqui, sobre a sucessão dos apóstolos. Os apóstolos continuam no meio de nós, por meio da sucessão apostólica. Isso é assim maravilhoso. E esse artigo está bem interessante. Ele é um pouco longo. Como poderiam crer naquele que não ouviram? E como poderiam ouvir sem pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Isso aqui é São Paulo que vai dizer, em Romanos 10, de 14 a 15. São Paulo vai dizer, para crer, eu preciso que seja pregado, porque a fé ela vem pelo anúncio, né? Mas como ela vai anunciar se não tem pregador? E como podem pregar? Como a pessoa pode sair pregando se ela não for enviada? Para nós, catequistas, todo ano tem o envio para todos os missionários da catedral. Quer dizer, a gente está aqui em nome da igreja, enviado pela igreja. Ninguém, nenhum indivíduo, nenhuma comunidade pode anunciar a si mesmo o evangelho. A fé vem da pregação, como a gente já falou. Por isso nós precisamos anunciar, viu, meus queridos? Ninguém pode dar a si mesmo o mandato e a missão de anunciar o evangelho. Não posso dar a mim mesmo essa missão. É a igreja que me dá essa missão. O enviado do Senhor fala e age não por autoridade própria, mas em virtude da autoridade de Cristo. Não como membro da comunidade, mas falando a ela em nome de Cristo. Ninguém pode conferir a si mesmo a graça. Ela precisa ser dada e oferecida. Isso supõe ministros da graça autorizados e habilitados da parte de Cristo. Dele recebem a missão e a faculdade de agir na pessoa de Cristo, cabeça. Né? A tradição da igreja chama de sacramento esse mistério, através do qual os enviados de Cristo fazem e dão, por dom de Deus, o que não podem fazer nem dar por si mesmos. O mistério da igreja é conferido por um específico sacramento, que é o sacramento da ordem, que ele vem falar também, vem falar principalmente para os ministros ordenados, né, que é quem tem o munus, que tem a missão de anunciar. Eu coloquei a questão da catequese aqui para dizer que, como leiga, a partir do Concílio Vaticano II, tem esse protagonismo dos leigos, né? Então, eu posso anunciar o evangelho como leiga, mas tinha uma época na igreja que eu não poderia, era só os padres que poderiam anunciar o evangelho. Mas hoje o padre pode nos enviar, entende? Então, apostólica, essa apostolicidade recebida dos apóstolos, recebemos dos apóstolos, pela sucessão apostólica. Então, os apóstolos continuam presentes na igreja hoje, ensinando e formando o seu povo. E sendo presença de Cristo, ministrando os sacramentos, que só existe na igreja católica. Certo? Romana, às vezes fala igreja católica, apostólica romana. Romana não está no credo, mas a gente sabe que, por que é romana? Porque é a sede do cristianismo, é Roma. As duas colunas da igreja, o primeiro Papa, ele foi para Roma, morreu em Roma, e depois Paulo foi para Roma, morreu em Roma também, todos os dois foram mortos, um foi crucificado, outro foi degolado em Roma. Então lá passou a ser a sede do poder romano da Igreja Católica. Está lá o Papa, né? O Bispo de Roma. Certo? Gente, olha, muito obrigada pela paciência até aqui. Peço mesmo assim, desculpa por tudo que não saiu muito bom. E eu sei que muita coisa não saiu muito bom, né? O som, a imagem e a qualidade também. Desculpa mesmo, tá bom? E muito obrigada aí pela paciência, pela companhia durante esse ano. Vou passar ali uma relação dos santos, né? Vou escrever lá no grupo, e aí vocês escolhem, vocês vão pesquisar durante esse tempo
E se vocês quiserem gravar o que vocês entenderam, se quiserem escrever, de forma que escolham um santo para ser a companhia de vocês. Conhecendo a vida dele, o que vocês vão falar? Vocês vão falar sobre a conversão dele, como que se deu, sobre aquilo que é o ensinamento mais forte dele, aquilo que você leu sobre os escritos dele, alguma coisa, o que você achar interessante. Você vai conhecer a vida de uma pessoa e depois você vai descrever aquilo que você achou mais interessante. Pode ser? Eu digo para vocês, vai ser uma experiência muito boa. Os santos são uma bênção, eles já estão no céu diante de Deus e eles são nossos intercessores. Valeu, grande abraço, ótimas férias, ótimo descanso para vocês, mas não tirem férias de Deus, viu? Amem cada dia mais nosso Senhor Jesus Cristo. E até agosto. Rezemos um pelos outros, pela nossa perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.